Oi, boa tarde, boa noite ou bom dia, conforme o horário que você estiver assistindo esse vídeo. Bom, o que eu proponho nesse vídeo aqui é uma reflexão diferente. A gente olhar para um nascimento de uma maneira diferente. Vou tentar te mostrar aqui que você é muito, muito mais do que você pensa. Você pensa que é alguma coisa que você não é e pensa ser a melhor coisa, que até a ciência te mostra tais coisas, te faz você um grande sujeito por meio da ciência, que pode grandes feitos, que supostamente vai numa lua, que vai no espaço e tantas coisas. Sabe? Por meio dessa ciência, esse aqui é o coração dos homens. Nós já estamos nos familiarizando já com o arco-íris. Não precisamos nos reter a esse formato para nós pensarmos isso, porque já entendemos que aqui é companheirismo com Deus, aqui separado de Deus, aqui pelas nossas paixões carnais, um ponto neutro aqui onde está a cruz, e é um cruzamento de um lado ao outro, é uma conversão. As 7 eras da igreja: fé, virtude, conhecimento, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Por fim, a pedra de coroa, amor divino, em um arco-íris, né, de onde ele está conosco a quando ele está em nós, batizados, portanto, com o Espírito e estando também no Espírito. Estamos nessas regiões aqui, e essas cores você entenderia ela como que fossem atmosferas, por assim dizer. E não exatamente como cores, mas como cores te permite certas noções de posicionamentos não físicos, mas que te posiciona de certa maneira e te ajuda a compreender. Por isso nós usarmos sempre o arco-íris para nos referirmos às pessoas naturais aqui fora, vivendo com esse tipo de emoções aqui, esses tipos de impulsos. E as pessoas espirituais, tal os carnais, qual os carnais, tal os espirituais, qual os espirituais. Mas então, Jesus Cristo disse nos seus dias que necessário vos é nascer de novo. Porque grande coisa já é você ter nascido. Se você pensa bem, você que não encontra Deus, não consegue ver Deus. Veja, nós somos uma redução de uma escala maior, ou somos uma ampliação de uma escala menor, mas estamos sempre relacionados. Sabe? E para uma escala menor, nós vamos trazer isso bem para perto, vamos olhar isso microscopicamente, o nascimento. O que acontece? Tem esses sujeitinhos na história lá do nascimento, que eles são esses sujeitinhos aqui. São todos irmãos e diferem alguns na maneira de pensar. Alguns deles são grandes sujeitos, eles realmente conhecem muito por caminhar por aqui, por ali, devagarem por diversos lugares, grandes sujeitos. E eles estão mesmo para curtir a vida, eles querem aproveitar aquilo que é a vida, afinal de contas a vida é curta. Existem outros tipos de sujeitos, esses mais próximos aqui, eles creem em uma coisa chamada que há um óvulo em algum lugar. Há um óvulo em algum lugar a ser fecundado por aquele sujeito que é um eleito. O Neo do Matrix, um eleito. Que então, se chegássemos a nos fecundarmos com esse óvulo, chegaríamos a ter uma vida que nós nunca nem sonhamos com tal vida. Eles dizem entre si. Aqueles, né, envolvidos com essa questão desse óvulo e essa outra vida além. Enquanto alguns diziam, bobagem, nunca nenhum deles voltou e nos contou que existia uma vida diferente. Com certeza ela não existe. Mas aqueles lá, eles nesse exato momento estão meio que discutindo essas coisas. E você sabe, numa fecundação normal, há um grupo deles que vaga por ali e eles nem realmente vão em direção ao óvulo. Eles são o tipo dos que vão por esse caminho, eles pensam que é bobagem. Sabe? Eles não dão importância às coisas. Eles realmente não se interessam por aquilo que é a recompensa do que aquilo que está proposto.
Não acreditam, portanto, por isso mesmo não vão, porque se acreditassem, como poderiam eles negligenciar tal coisa, tal dom sobre a terra, quando se fosse uma pílula de vida eterna, cada um venderia por bilhões uns aos outros. E agora isso sendo oferecido de graça, mas eles não estão nem aí. Mas então existe esse outro grupo aqui, que eles realmente são religiosos, eles ouvem todas essas coisas, se interessam, eles buscam até, mas a Bíblia mesmo disse, não é para quem quer, não é para quem corre, é para o sincero. É isso que ele está vendo. Fala, você quer se aproximar disso, a primeira coisa, você quer saber como é que faz, como é que não faz. Você quer tangir o seu caminho, e ele não é tangido assim por normas, ele é tangido por um sentimento interno, que te tange nas coisas, que te dirige nelas, que te conduz por elas. É um sentimento adequado e uma ação adequada por entre aquilo que você está passando. Que não é, portanto, uma regra, que essa regra ela não pode estar determinada exatamente. Mas por um Espírito sendo batizados, esse Espírito em nós nos conduz, nos ensina todas as coisas. Então sentimos que aquilo está errado e damos ouvido ao Espírito. Mas então esse grupo aqui, vamos voltar aqui, são pessoas que estão mais aptas, eles são pessoas até mesmo que creem que a coisa é real. E eles até buscam por isso e se encontram e se deparam com isso. Eles somente não se fundem a isso, eles não foram além. Eles entenderam que era isso, que era chegar a isso e tocar a isso e ficar com aquilo. Entende? E o verdadeiro eleito, aquele que realmente estava lá entre todos eles, ele podia ter realmente batido cabeça por aí, quem sabe não era um deles batendo cabeça por aí até cair em si. Quer dizer que aqueles que estão batendo cabeça por aí, eles não têm por que pensarem que estão fora, mas se eles ainda hoje resolvem crer isso e ir em direção àquilo, aquilo está proposto para ele também. Vida eterna. Uma vida muito além daquela vida lá. Onde se dizia ter de tudo, aqueles espermatozoidezinhos de jalecos brancos dizendo uns aos outros, ora, sabemos que isso é tudo o que tem. Os escrotos onde nós saímos é a terra e nós, puxa, estamos estudando isso melhor que sabemos de onde viemos. E não existe nada lá fora. Compreende? E enquanto isso, aqueles outros espermatozoidezinhos, chamados loucos inclusive, por aqueles que criam nisso e que desejavam pagar o preço por isso. Jesus Cristo disse, o reino de Deus é semelhante a um homem que tomou tudo quanto tinha, vendeu e comprou uma terra. Ele achou mais valor naquela terra do que tudo que tinha e negou tudo que tinha por aquilo. Esse é o reino de Deus. Esse é você negando tudo que você tem, tentando vir e buscando aquilo. Deus com certeza te recompensará por isso. E então, nesse sentido aqui, a Bíblia diz, fazemos força para nascer no reino. Nenhum daqueles indivíduozinhos lá, que ficou por fora lá, tipo meio que tocando aquilo lá meio de longe, meio que envergonhados dele, coisa e tal, eles não conseguiram realmente entrar, se fecundar e terem uma vida eterna sobre essa terra hoje. Todos eles pereceram. Tantos quanto aqueles que disseram, bobagem, isso nem não existe. Também pereceram, igualmente pereceram. Porque no fim é você realmente fazer isso. Há uma morte daqui para cá, você não quer morrer, então você acabará por ficar vivo e por si mesmo se trancar fora. Ou você pode morrer e vir e se trancar dentro, e isso virá automaticamente a ser uma nova vida e nascer em Cristo, um novo nascimento. Necessário vos é nascer de novo. Compreende? Então o nascimento nos ensina que até mesmo há esses três tipos, não é, de pessoas. Existem aqueles que até mesmo são religiosos, mas eles não entram realmente na coisa. Eles realmente não estão dispostos. Eles por algum motivo eles não estão conseguindo. Eles têm que morrer para si mesmo. Mas cada um está suposto. Aqueles que estão vagando por aí, se quiserem e desejarem, eles estão supostos a vir e receberem, como cada um deles recebeu, o mesmo. E Deus não faz separação entre eles. Recebe a qualquer um que queira. Qualquer um que esteja disposto realmente a se entregar a Ele completamente. Então, é disso que se trata. Você que está sobre a terra, você, para começar, já é um eleito de alguma maneira. Como você pode pensar que você, só em si, na sua própria existência, já tem toda uma história contada?
que você não precisa tomar emprestado a história científica fantástica de que existe bilhões de anos por aí, que você não consegue achar eles em lugar nenhum. Que você então tem sua origem em um tipo de célula lá e vem desdobrando isso nesses milhões de anos sem que você não tem como ver isso em lugar nenhum. Porque sua própria vida te diz. Ela diz que você é um eleito de Deus sobre essa terra. Que você um dia viveu como um espermatozoidezinho entre um mundo espermatozoidezinho. Você creu que havia um óvulo, você foi até ele, você não somente se contentou em estar por ali ao redor, mas você queria ser aquilo, se fundir com aquilo. E fazendo força para entrar naquilo, alguns talvez pensaram, se eu fizer mais força nisso, vou esborrachar minha cabeça nisso. Mas você foi aquele indivíduo que falou, que importa? Que importa contanto que eu entre? E você entrou e se selou lá dentro. Você é esse tal, você mesmo. Toda essa história já foi contada sobre você uma vez. E você está em uma outra seção disso agora. Onde como seres humanos aqui imaginamos essas coisas. Isso aqui é tudo que existe. Tem um céu ali em cima e há um infinito por todos os lados. Estamos sozinhos nesse mundo. Não há Deus, não há nada. Vamos simplesmente nos esbaldar e fazer tudo o que nós tivermos vontade. Mas você já foi uma pessoa diferente. É uma seleção que está acontecendo, natural. Você já foi diferente. Você, quando nasceu nesse mundo, você era uma criancinha. Você não tinha maldade em você. Não tinha. Você teve que aprender a ser mal, você teve que dar lugar ao seu ego e ele crescendo e tomando lugar e você se tornando o que você se tornou. Mas temos que fazer o caminho de volta, como criancinha entramos no reino. Devemos voltar e nos humilharmos a nós mesmos. Morrermos para nós mesmos, crucificarmos o nosso ego lá de volta, dizer, não, Senhor, não somos nada. Não somos ninguém. Dirige-nos, Senhor. Me conduz como da primeira vez ao que é verdadeiro e então ajuda-me, Senhor, a fundir-me com aquilo, até o ponto de que eu realmente conheça a vida que está além, o porvir, conforme Tu disseste, e assim o crer. Desse modo, é essa uma vida cristã também, meus amigos, que nascendo aqui por fé, nos aproximando dele, nós viemos em nossas caminhadas, nos humilhando, nos diminuindo, fazendo força, até por fim rompermos com nós mesmos aqui, morrermos para nós mesmos, cruzarmos de um lado ao outro, de separação a companheirismo com Deus, por meio da cruz no verde aqui, a cruz de Cristo. Então, tendo paz com Deus, companheirismo com Deus, o azul aqui, nos aprofundando em Deus, até por fim sermos adotados e posicionados no corpo de Cristo aqui, com um dom para benefício do restante do corpo, que também está vindo por aqui. Um após o outro, fazendo o melhor que sabe, um suposto a olhar para trás e ajudar o outro naquilo que já venceu. Ajudando-nos uns aos outros, em busca do mesmo alvo da soberana vacação, que é esse aqui, que é sermos de novo filhos de Deus, de volta ao seio do Pai, cheios de poder e de amor, quando até mesmo a natureza está gemendo esperando por eles, a manifestação deles nesses últimos dias. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Ele possa te fazer ver que você é muito mais do que um mero macaco evolutivo por aí. Que você simplesmente vem de uma outra vida já, inclusive, mas em uma outra instância. Que você nem sonhava com isso daqui. Que de igual modo, não é tão estranho assim imaginar que nós, como espermatozoides aqui, estamos supostos a conhecer uma vida muito além dessa. Mas que aqueles que também se negarem, eles ficarão fora, porque encerraram a si mesmos fora. Porquanto o caminho de Deus era esse. Era o de um novo nascimento, mas eles não quiseram nascer de novo, não quiseram morrer para si mesmos. E por isso mesmo selaram a si mesmos fora. Não foi Deus quem os lançou fora, mas eles próprios se lançaram fora. Ao recusarem, ao rejeitarem, ao não virem, mesmo como estão, se arrastando como puderem, porque ainda assim Ele está chamando. Se arrastando como puderem. Senhor, tenho feito mal às pessoas. Eu não sou digno, Senhor.
e ninguém não é? Aí está a grandeza. Ninguém não é. Então você também pode. Essa é a grandeza. Você também pode. Não importa a condição em que você está, você também pode. Se o seu coração deseja, se você crê e aceita, você pode se aproximar de Jesus Cristo como uma pessoa que Ele é. Você pode ter o seu encontro com Ele. Vai ler a mensagem do profeta Irmão Branham, William Marion Branham, Conferência com Deus. Uma pregação a respeito, um direito você tem de ter uma conferência com Deus. Mas tem uma maneira de você se aproximar dele. Então você deveria procurar pelo seu livro entender quem Ele é, qual é a sua natureza, o que Ele espera. E tudo mais Ele vai nos ensinando isso através da sua palavra. Então é pela lavagem da água pela palavra que você se aproxima, sabe quem Ele é, sabe como Ele é, o que Ele espera de você. E tudo mais até que isso Ele te ensinando, estando conosco. Mas então Ele venha e faça morada em você, depois que você morre para si mesmo. Entende? E aí Ele te ensina de dentro de você, te conduzindo os seus passos. Você também não quer vir? Não quer negar a si mesmo tudo que você tem feito, os seus próprios caminhos, seus próprios feitos, sua própria obra, tentando viver para si essa vida aqui? Você não quer entregar essa vida a Ele, de volta a Ele que te deu, como uma vida para Ele usar e fazer o bem a muitos outros? Você terá uma eternidade para viver. Se você diz que crê naquilo que Ele está te dando, você não rejeitará entregar a sua vida a Ele. Porque você sabe que você tem abundância de vida. Não é só essa vida. Se você está todo preocupado, inquieto com o fim da sua vida ou alguma coisa assim, você não encontrou-se corretamente com Cristo ainda. Porque Ele mesmo é a vida eterna. Ele mesmo é a ressurreição e todas as coisas. Se estamos nele, então, ora, como podemos não ter a vida? Somos participantes da vida. Entregue seus caminhos ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Tudo fará. Não quer dizer que será um mar de rosas. Normalmente não é. Eu estou envergonhado de mim mesmo depois de ter lido um livretozinho de uma igreja muito abençoada, eu creio, que está lá na Romênia, na Rússia, a igreja subterrânea. De ver o testemunho, lindo testemunho deles lá, resistindo bravamente, onde o evangelho não pode ser pregado, onde aquilo custa suas vidas, torturas e tudo mais. Resistindo bravamente, confiados no amor de Cristo, com o pouco que eles têm, nem mesmo Bíblias eles tinham lá, não podiam tê-las. Não se podia tê-las. Sabe, mesmo assim, obtendo o que podiam do Evangelho de um modo ou de outro, e crendo naquilo e vivendo por aquilo, sendo perseguidos, mas mesmo assim, dando testemunho de Jesus Cristo, conduzindo outros a Cristo e aquela igreja vivendo, no meio daquilo tudo. Prisões, muitas vezes, torturas e os seus testemunhos maravilhosos, de cristãos maravilhosos, que certamente o Senhor tem um zelo especial por eles. Por estarem vivendo mesmo, dia a dia, o amor de Cristo e dando suas vidas por muitos outros, tentando libertar aqueles comunistas de seus próprios cárceres mentais, ao qual foram submetidos para depois submeterem aos outros próximos. Percebem? Enganando e sendo enganados para depois enganarem aos que enganarão futuramente. E assim, do mesmo modo, as escolas nossas aqui. Prendendo uns com os outros aquilo que depois não conseguimos nos livrar daquilo. Porque temos por preconceito o que é, e aí já não nos permitimos mais nos movermos, irmos para onde convém. É realmente uma pena, meus amigos. É realmente uma pena que o mundo tenha chegado a ser o que ele chegou a ser. É realmente uma pena. Eu há pouco tempo atrás podia me recordar um tempo onde o mundo ainda era mundo, mas era diferente. Ainda havia mais amor sobre a terra. Nós estamos nos tornando cada vez mais e mais carnais e naturais, por um modo de vida cada vez mais superficial. E observe, enquanto isso, a tecnologia
e a eletrônica avançando para dentro das nossas casas, e aí como nos esfriamos, o amor esfriou uns em relação aos outros. Temos mais companheirismo com essas máquinas do que com nós mesmos. E dizemos que estamos ficando cada vez mais inteligentes e espertos. Como poderia ser? Não dá, meus amigos. Vou encerrar porque não é pelo muito falar e eu tenho que aprender e fazer em pouco tempo. Mas morra para si mesmo. Esteja disposto a esborrachar sua cabeça contra aquilo que você tem que, por fim, vencer e penetrar. Fazendo morrer a si mesmo, porque Jesus Cristo disse: aquele que amar a sua própria vida, perdê-la. Cada um desses aqui que ficou nessas regiões e ficou com medo de esborrachar sua cabeça lá e morrer, eles não fizeram força suficiente, portanto. Porque criam que se fossem além, se esborrachariam. Esse indivíduo aqui, ele realmente falou: o que importa? O que importa? Se de todo jeito eu vou ficar de fora, o que importa se eu esborrachar minha cabeça aqui? E o fato é que ele não esborrachou sua cabeça. Como Abraão, na medida que ele disse: vou fazer de qualquer modo, Deus não permitiu que ele fizesse. Ele não esborrachou a cabeça dele lá. Ele veio a conhecer então que aquilo de fato era conforme se ouvia dito. E ele se fecundou naquilo. Desde então, ele anda pela vontade daquilo, ele não anda mais por si mesmo, ele descansou, ele achou um descanso. Descansou das suas próprias obras. Porque agora é Deus quem vai fazer disso um corpo. Há uma gestação? Há uma gestação. Você como um cristão se aproxima pela fé e você tem que passar por suas provas e tribulações e tudo mais e ir avançando, porque o caminho é espinhoso. Mas o fim do caminho, ele é real, e aquilo que está proposto está no fim do caminho, vida eterna. E não é tanto assim, já temos isso por fé, porque chegamos por fé, então já cremos o fim do caminho, antes mesmo de termos atingido ele. E na medida que vamos nos vendo, avançando pelo caminho, vamos ficando mais confiantes ainda, porque estamos vendo tudo se cumprindo e nós nos aproximando. Ver Deus te lavando, te lapidando, pelos problemas e as dificuldades, batendo fora de você aquilo que não te convém. Pelo Espírito que agora habita em você, ou que anda com você primeiro, para depois habitar em você. À medida que ele puder, à medida que o seu ego for embora, essa coisa ácida aí, e que o amor puder tomar lugar no seu coração, uma coisa dócil, aí então ele pode vir. Aí de dentro de você começar a te dirigir por suas ações e tudo mais. Mas antes disso, a sua luta é simplesmente para matar o seu eu, crucificar o seu ego. Ele disse: aquele que perder sua vida por amor a mim, achá-la-á. Esse indivíduozinho aqui perdeu a vida por amor a Cristo. Ele realmente morreria bem ali, ele realmente ia se esborrachar lá. E veio a descobrir que não foi daquela maneira, pela fé dele não foi daquela maneira, mas foi exatamente como ele creu. Ele entrou e se fez uma nova coisa. E hoje está sobre a terra, tomando uma decisão tão importante quanto aquela, sobre o que há de ser o futuro. Serei eu como um dos tais, fechados fora, ou eu estarei na arca também? Fiz tudo o que eu devia, Senhor, olhei sua palavra, fiz tudo o que eu devia, estou posicionado corretamente, estou no que é verdadeiro, sou sincero, te encontrei um dia em meu coração, aceitei o seu perdão por aquilo que tu fizeste para mim, me agradeci, portanto, fiquei agradecido depois de ver isso, porque se sou sincero sobre isso, como não estaria agradecido? Quando ele me livrou do cárcere da morte. Então estou tão agradecido até o ponto que estou disposto a entregar minha própria vida, se necessário. Não era assim os antigos cristãos? Não deve ser assim? E se morremos, ora, se vivemos para Deus vivemos, se morremos para Deus morremos. Então é uma carruagem que ele nos envia, para nos levar embora e dizermos: tá bom, filho, já chega, você tem feito o suficiente já por o seu tempo. Venha, entre aqui no seu descanso. É o que está proposto pela palavra de Deus. Então Deus te abençoe. Viva sua vida com Cristo, encha-se de amor. É nesse sentido que você tem que fazer força, de se humilhar, de ser humilde, sinceramente, de levar o prejuízo, de levar as afrontas para casa, desaforos para casa, de amar a todos que te perseguem,
orar sinceramente por eles, se esforçar em amar sinceramente a eles, você está fazendo progresso ao fazer isso. Você está realmente se fazendo nada. Você está diminuindo a sua importância perante Deus cada vez. Tomando o seu próximo e fazendo ele grande. Diminuindo a sua importância em relação a Deus. Ele está pensando assim, bom, eu também sou grande, vou deixar a minha grandeza passar em relação a esse cidadão, porquanto ele tem esse mesmo tipo de sentimento aos pequenos em redor dele. Vou deixar. Porque Deus faz a você aquilo que você faz ao próximo. Isso é uma verdade. Por isso ele disse, né, amar ao próximo como a ti mesmo. Porque aí então o Pai te amará como a Ele mesmo. Mas se você ama o próximo subjugando ele, bom, o Pai sabe muito mais subjugar você. Se você gosta de fazer maldade para os seus companheiros, bom, tem muitos outros modos como também você vai obter maldade. Por si só, pelos sentimentos, a qualidade de sentimentos, de maldade que havia em você, você será posicionado lá na eternidade. Distante de Deus, pelo mal que estava em você. Não é Ele, por assim dizer. Muito embora isso aqui tudo é Ele, porque a Bíblia diz que nele existimos, nos movemos e somos. Ele próprio é todo o universo e tudo que tem. Entende? Então, meus irmãos, batizem-se no nome do Senhor Jesus Cristo. Que é uma submersão invocando o nome do Senhor Jesus Cristo. E não Pai, Filho e Espírito Santo, mas o nome do Senhor Jesus Cristo sobre você. Porque esse nome está Senhor, que é Deus sobre nós. E então Jesus, que é tradução é salvação, que é Deus conosco. Ele se fazendo carne, né, um parente para poder tomar o lugar do homem. E então Cristo, que é esse mesmo Deus em nós. Sobre nós, Ele é uma águia, um leão. Conosco Ele é um cordeiro. Em nós Ele é uma pomba. Mas só depois que já tivermos a natureza do cordeiro, ou seja, quando já tivermos mortificado a nosso próprio ego. E essa é a sua luta, meu irmão cristão. Sua luta maior nesses últimos dias vai ser amar os seus algozes, que vão estar, inclusive, perseguindo religiosamente aqueles que de verdade estiverem seguindo o Evangelho verdadeiro, por não estarem organizados. Que Deus te abençoe e te posicione do lado da verdade. Nós padeceremos com eles, mas também, quando Cristo vier, nós subiremos com eles. E quando Ele chamar os seus, nós responderemos juntamente com eles. Somos um deles, pela graça de Deus. Que Deus te abençoe, que você também seja um deles. Que se você puder fugir, se Deus puder te livrar dessas perseguições e tudo mais, que Deus seja louvado nisso. E se as perseguições te chegarem a ti, que Deus seja louvado nisso. Você tem a oportunidade de padecer pelo nome do Senhor. E a Bíblia diz, isso é motivo de grande regozijo e galardão lá no céu. Que Deus te abençoe e nos dê força a cada um. Que cada um compreenda o seu próximo. Não julgue ninguém pela bandeira que ele carrega. Em circunstâncias muitas vezes ele carrega, mas se pudéssemos olhar para os corações uns dos outros, que estamos desejosos é de paz cada um, de alegria, de amor uns para com os outros. Não queremos nos posicionar uns contra os outros em trincheiras, nós queremos nos abraçar juntamente, mutuamente, e olharmos todos na mesma direção, dizermos, vamos fazer o que temos que fazer, o que é melhor para todo mundo. Não para mim, não para esse, não para aquele, para todos. Mas observando isso do ponto de vista correto, ou então vamos correr o risco de interpretarmos a situação conforme queremos e dizermos isso é para todo mundo quando seria para alguns. Então, tomar cuidado com as decisões. Mas é isso, o que é que indica isso? É o amor. Se for realmente amor, ele realmente estará falando e fazendo por todo mundo. Então você não precisa organizar isso. Ele simplesmente fará isso se você puder amar, e o amor ser nutrido e aquecido, e se ele puder ser amado, e se ele puder ser cortejado, o amor produzirá coisas, o amor transformará uma nação inteira de pessoas. Transformará. E você não pode dizer que não está suposto pela Bíblia a haver juízo pela maldade e a impiedade dos povos. Que estamos sujeitos a isso. A ira tem sido segurada até certo ponto, mas um dia ela cairá. Então nós queremos ter feito as pazes com Deus antes que isso aconteça. Faça isso hoje.
Faça isso agora aí no pé da sua cama e depois só confirme isso com o batismo, invocando sobre você o nome do Senhor Jesus Cristo, nas águas se possíveis, para relembrar, fazer memória a esse batismo aqui nas águas, que é a água da vida aqui, o Espírito de Deus. Compreende? Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude, meu irmão. Que Deus te guarde. Te dê o Espírito Santo, a vida eterna. Te encha de amor. E que por meio de ti, Ele venha falar a outros, muitos mais, sobre esse amor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.